Meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. É uma satisfação nós iniciarmos mais um painel de hoje com uma conferência do deputado Paulo Teixeira, o deputado que nós temos convivido no Instituto, aí agora, principalmente por conta do novo Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados. Então, desde já fica o agradecimento pelo trabalho referente ao novo Código na Câmara dos Deputados. O deputado irá fazer a sua fala, sua conferência, sobre as principais alterações no novo Código de Processo Civil. E também nós teremos os comentários da professora Ada Pellegrini Grinover, que muito nos honra com a presença na mesa de hoje. Então, eu passo a palavra ao deputado que é graduado pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e deputado federal atuante no trâmite do novo CPC na Câmara dos Deputados. A palavra é sua, deputado. Eu quero dar um bom dia a todas, bom dia a todos, cumprimentar o professor Eduardo Lame e cumprimentar a professora Ada Pellegrini Grinover. Eu fui aluno da professora Ada, eu fiz o 5º ano, eram 3 professores, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Kazuo Watanabe, Novas Tendências do Processo Civil. E reencontrei no debate do Código de Processo Civil, e deu grandes contribuições, eu vou aqui depois também falar, então quero cumprimentar. Eu, inicialmente, quero parabenizar a todos que vieram nesse congresso do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Eu vejo aqui várias gerações de processualistas, né? Mas uma marca comum entre todos, são todos workaholics, né? Em Campos do Jordão, um programa tão extenso como esse aqui, não é, Eduardo? Mas eu vejo aqui que é um belo encontro, porque nós estamos aqui reunidos entre os melhores, maiores e grandes processualistas do Brasil. Então, um encontro muito qualificado. Eu quero, inicialmente, falar do processo de aprovação do Código, né? O Código de Processo Civil, a sua reforma, ela foi iniciada pelo Senado Federal. Na minha opinião, uma subversão do processo legislativo. Que o processo legislativo normalmente começa na Câmara dos Deputados. O Senado é uma Câmara revisora e depois ele termina na Câmara Federal. Nesse caso, a reforma do Código de Processo Civil iniciou no Senado, né? Eu me lembro que, quando ela chegou na Câmara, um grupo de deputados queria não votar a reforma, entendendo que ela subvertia o processo legislativo. E nós, então, quando conseguimos consensuar em relação ao conteúdo, então, só aí que conseguimos superar essa resistência de uma parte da Câmara Federal em votar o Código de Processo Civil. O trâmite no Senado Federal começou com um grupo de juristas, muitos deles presentes aqui, e entregaram uma proposta. O relator, o senador do Mato Grosso do Sul, Walter,
E ali no Senado teve uma tramitação rápida num período de eleição. Então, o debate no Senado com a sociedade não foi um debate muito demorado, muito alongado. Mas, como era inicial o processo, eu creio que isso justificou também a rapidez da sua aprovação no Senado Federal. Então, ele foi protocolado, se eu não me engano, em junho de 2010 e aprovado em dezembro de 2010. E, no Senado, o debate não teve um debate muito rico. Era um período eleitoral e poucos senadores participaram do debate do Senado. Na Câmara foi diferente. Na Câmara, o debate durou de 2011 a 2014. Uma comissão especial muito participativa e o debate com a sociedade foi um debate intenso, um debate rico. Na Câmara, em 2011, quando o processo chegou do Senado, eu era o líder do meu partido, do PT, e tive a oportunidade ali de nomear o relator, o deputado baiano Sérgio Barradas Carneiro. E o Sérgio fez um trabalho muito intenso de consulta à sociedade brasileira, viajou todo o país, ouviu todos os segmentos e apresentou uma proposta para a votação. Só que ele era suplente de deputado e não mais continuou na Câmara. E, na saída dele, o líder de então me indicou para ser o relator do Código de Processo Civil. E eu tive uma primeira decisão de manter a equipe que tinha trabalhado com o Sérgio Barradas Carneiro. Ele tinha convidado ali para trabalhar com ele o Fred Didier, o Leonardo Carneiro da Cunha, o Luiz Henrique Volpe Camargo, Paulo Henrique Lucon, o Daniel Mitidiero e o Lousada, se eu não me engano, e o professor Arruda Alvim. E, quando eu recebi o trabalho, eu falei: Sérgio, você tem certeza que esse teu trabalho aqui está pronto? Ele falou: tenho. Eu falei: então, você tem certeza que é um trabalho sólido? Ele falou: tenho. Eu falei: então, eu vou botar à prova o teu trabalho. E convidei um outro grupo de juristas para debater aquele trabalho que o Sérgio tinha escrito. Então, eu convidei a professora Tereza Arruda Alvim Vambier. Aliás, quando eu vi aqui o professor Arruda Alvim, eu falei: você alfabetizou sua filha em processo civil, né? Porque ela fala de processo civil com tanta facilidade. A professora Tereza Arruda Alvim Vambier. Convidei a professora Ada Pellegrini Grinover, convidei também o professor Kazu Watanabe, convidei também, nesse processo, a Suzana colaborou nesse processo, Suzana Henrique da Costa. Também colaboraram nesse processo o professor Zé Roberto Santos Bedac, também o Lucon, eu já falei, o Cássio Scapinella Bueno participou das nossas rodadas em debate do novo Código de Processo Civil, o Dierle Nunes, de Minas Gerais, o Alexandre Câmara, e o Aloísio Gonçalves participou também. E depois nós tivemos um momento em que, aprovado na Câmara, o Senado tem uma comissão de juristas e aceitou fazer um debate com uma comissão de juristas da Câmara, né? E eu vejo aqui o nosso ministro do Tribunal de Contas da União, que até então era
assessor do Senado, ministro Bruno Dantas, também. Vejo o doutor Vanbier também, que esteve no debate, como tantos outros que participaram do debate. Faço aqui uma homenagem a uma pessoa que ia no meu gabinete, passava 3, 4 dias corrigindo a redação também, que é o professor Atos Guzmão Carneiro. Ele era uma pessoa de uma dedicação incrível. E uma pessoa que participou ativamente aqui também, o professor Fernando Gajardoni, que é juiz de direito, professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Então, esse código, ele tem a mão de todos esses juristas e tem a mão de mais gente que participou desse processo, que agora eu não posso aqui e não tenho condição de nominá-los. Assim, ele foi aprovado na Câmara por unanimidade. Nós discutimos na Câmara nos anos de 2011, 2012, 2013 e aprovamos no plenário em 2014. Ele foi debatido por muitos deputados e muitos parlamentares, né? E eu quero aqui falar um pouco das principais mudanças no Código e uma síntese de como nós estamos vendo um novo Código de Processo Civil. Mas, antes de falar sobre isso, coincidentemente, quando cheguei a Campos Jordão, nesta manhã, eu parei para tomar um café e recebi o telefonema do senador Vital do Rego Filho, que é o relator no Senado. E falei: Vital, quando é que nós vamos aprovar? Ele me disse: acabada a eleição, nós vamos nos debruçar e aprovar. Então, eu creio que esse código deva ser aprovado entre os meses de outubro, novembro e dezembro. Durante esses meses, nós devemos aprovar o novo Código de Processo Civil. Assim, eu passo para o debate das mudanças. Ele é o primeiro código que foi aprovado em regime democrático. Os 2 anteriores foram aprovados em regimes de exceção, né? A ditadura do Estado Novo, o primeiro código de 39, e o segundo, em 73, o Código Buzaide. Esse é o primeiro código, aliás, que de todos os códigos que teve o seu início de tramitação no regime democrático e foi aprovado no regime democrático. O primeiro ponto que nós achamos importante, e aí teve uma grande contribuição da Câmara na introdução desse tema, que estabelece uma nova cultura para a solução dos conflitos, através da mediação e da conciliação. A possibilidade de ajuste entre as partes de prazo, ritos e procedimentos, e a ampliação dos meios de solução extrajudicial dos conflitos. Nós estabelecemos que haverá um estágio pré-judicial para a solução de conflitos, através da organização de centros públicos de mediação e conciliação, que serão formados por mediadores e conciliadores com formação específica para essa atividade e que serão remunerados para essa atividade. Isso porque a experiência brasileira de mediação e de conciliação é uma experiência muito bem sucedida. São centros que são normalmente organizados por alguns juízes, alguns tribunais ou por faculdades, e os resultados são resultados muito positivos. E, assim, nós podemos mudar um pouco a cultura da litigância, que hoje é a cultura predominante, inclusive na formação jurídica brasileira. O advogado, ele está acostumado a litigar, e, inclusive, ele é remunerado para litigar, né? Ele é remunerado por fases processuais. E aqui nós queremos ver se nós conseguimos mudar essa cultura para uma cultura
de composição, de resolução consensual, de fortalecimento das partes, né, que vai requerer uma mudança de posicionamento do judiciário, de posicionamento da advocacia, de todos os operadores do direito, para se colocar no lugar da litigância permanente, interminável, uma cultura de conciliação e de mediação. E a advocacia terá um papel fundamental para se construir essa nova cultura. Nós trouxemos para o Código, e algumas pessoas marcaram essa primeira contribuição. Uma delas foi a professora Ada Pellegrini Grinover. Também a ministra Nancy Andrighi, que insistiu muito nesse ponto. E nós também tivemos uma forte militância por ele do Ministério da Justiça. Com isso, nós esperamos diminuir o número de ações que vão para o Judiciário e também mudar uma cultura no sentido de buscar, não só nessa fase pré-judicial, mas durante a fase judicial, uma cultura de composição, de busca de conciliação, de mediação, enfim, de soluções em que as partes procurem as soluções. Por isso que, inclusive, nós estabelecemos no Código de Processo Civil que as partes poderão se ajustar sobre ritos, procedimentos, prazos. E um exemplo que sempre me vem à cabeça é da possibilidade de nomeação do perito. Havendo consenso entre as partes de quem deva ser o perito, elas podem oferecer o nome aos juízes. Um outro aspecto também que foi aprovado na Câmara, introduzido na Câmara, e me parece que a Comissão do Senado vai adotá-la. Outro dia o professor Bedak me disse que, afinal, a comissão concordou. Inicialmente havia algumas resistências, mas hoje a Comissão do Senado concordou, é fazer a uso capião extrajudicial. Quando não há contencioso, não há oposição, que ela seja feita no cartório, né? A ação de uso capião tem uma duração de quase 20 anos em alguns tribunais, ou de 10 a 20 anos, sem haver qualquer tipo de oposição, qualquer contencioso. E assim nós estamos estabelecendo que ela possa ser feita no cartório, em havendo, digamos assim, tranquilidade na sua tramitação. Todos os ritos têm que ser adotados e, não havendo qualquer oposição, ela pode ser concretizada nos cartórios de registros públicos. Assim, nós também estamos estabelecendo um mecanismo de diminuição dos processos que tramitam na justiça brasileira. Uma segunda grande mudança é uma busca de menor duração do processo. Aqui eu quero trazer um tema para os senhores, né? O processo, quando chegou do Senado, o projeto de lei, quando chegou do Senado, ele chegou propondo que a sentença de primeiro grau, né, na apelação, a apelação tivesse um efeito somente devolutivo. Portanto, a sentença teria um efeito imediato. Isso nós fomos propondo para que continuasse assim na Câmara, não é? Mas a Câmara só aprovou o projeto mudando esse aspecto. Não havia nenhuma possibilidade de aprovar o processo na Câmara com esta mudança em relação aos efeitos da sentença. Eu me lembro que o doutor Gajardoni militou intensamente, ele trazia um dado que as reformas nas sentenças, se eu não me engano, eram em torno de 20
95% das sentenças que são reformadas, né? Mas ali vários partidos se aliaram para dizer o seguinte: se você não mudar isso, não passa esse processo. Então, nós não conseguimos fazer essa modificação. Inclusive, eu defendi que nós fizéssemos a modificação, que no Código atual, como veio do Senado, com algumas alterações, mas nós não conseguimos fazer na Câmara. O que foi possível fazer na Câmara para diminuir a duração do processo? A primeira medida foi o fim do juízo de admissibilidade, que hoje é bipartido dos recursos de apelação, do recurso especial e dos recursos extraordinários. Haverá, com isso, um juízo de admissibilidade único, a ser realizado apenas pelo próprio órgão jurisdicional responsável pelo julgamento do mérito do recurso. Hoje, estima-se que esse juízo de admissibilidade tome, no Estado de São Paulo, 1 ano de duração do processo, em primeiro grau. Fala-se em 9 meses, e deve tomar mais 1 ano no juízo de admissibilidade que é feito nos tribunais. Então, 2 anos de duração, e se ele é negado, né, se o recurso é negado, a parte vai recorrer no tribunal, vai agravar daquela decisão. Então, o tribunal tem que conhecer, mesmo assim, que ele conheça já se o preparo está correto e conheça do mérito do recurso. Então, nós acabamos com o juízo de admissibilidade. Outro aspecto é a remodelação e simplificação do sistema recursal. Fim dos embargos infringentes. Na Câmara, nós não terminamos com o embargo infringente, mas essa é uma decisão que o Senado está adotando. Na Câmara, como que nós fizemos? Nós transformamos os embargos infringentes numa técnica de decisão. Quando há divergência, 2 novos desembargadores votariam, né? O Senado já tinha proposto a extinção dos embargos infringentes e me parece que vai manter essa decisão na fase final. E acabamos com um agravo retido e a eliminação de diversos itens de jurisprudência defensiva. Nós também reduzimos as hipóteses de remessa necessária, reservando-a para processo de maior expressão econômica, né? Eu pude assistir um pouco do debate naquela sala onde estava a professora Maria Tereza Rudalvin e o Gajardoni, e o professor Gajardoni trouxe um dado importante. Um grande litigante é o Estado, é a fazenda pública, são as execuções fiscais, né? Aqui em São Paulo, estima-se que tramitam 20 milhões de processos, sendo que desses 20 milhões de processos, 12 milhões de processos sejam processos de execução fiscal. A professora Ada diz que a efetividade desse processo é de 1,5%. Então, nós estamos congestionando o judiciário com processos que não têm qualquer resultado positivo para a sociedade. Então, a sociedade atrapalha o judiciário. O que fazer? O que nós fizemos no Código? Nós dissemos o seguinte, que até determinado valor não deve ter o recurso, não precisa ter o recurso. Em segundo lugar, nós dissemos que quando há jurisprudência firmada, não deve ter recurso, igualmente. Então, essa é uma tentativa de limitação desta litigância, que eu chamo aqui de litigância desnecessária do setor público, que muitas vezes é feita apenas para responder à lei de responsabilidade fiscal e para atender formalmente exigências legais, mas que são ações que acabam congestionando o judiciário brasileiro. Então, essas são, de uma maneira geral, as mudanças que nós fizemos para buscar uma menor duração do processo. Em terceiro lugar, nós ampliamos o direito ao contraditório. A parte não poderá ser surpreendida por decisões judiciais inesperadas, excesso em tutela antecipada de urgência e de emergência, e nos casos onde há evidência do direito do autor. E
essa sugestão já veio do Senado, a criação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Hoje todo mundo sabe que há a desconsideração da personalidade jurídica sem que a pessoa que está sofrendo a ação possa falar algo. O que nós estamos criando aqui é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Uma quarta mudança no Código é a introdução de instrumentos para solução de conflitos repetitivos e coletivos. Os conflitos repetitivos, foi criado o incidente de resolução de demandas repetitivas. Há uma diferença da formulação que veio do Senado para a formulação da Câmara. No Senado, salvo engano, a formulação era a seguinte: o Judiciário, tomando conhecimento de ações repetitivas, instauraria o incidente e, portanto, não conheceria as ações repetitivas, né? Na Câmara, o que se pensou que é mais democrático haver um debate em torno dessas ações repetitivas e aquela que chegar primeiro ao tribunal, nesta ação que se instaura o incidente de demandas repetitivas e, a partir dela, todos os processos serão suspensos e, assim que decidir sobre o direito aplicado, aplica-se o direito a todas as ações que tramitam em juízo. Eu creio que o Senado manterá algo parecido com o que a Câmara decidiu, mas havia essa diferença que, na Câmara, a advocacia, por exemplo, não aceitava aquela formulação que tinha vindo do Senado. E nós introduzimos também a conversão de ação individual em ação coletiva. Isto é, quando o juiz perceber que uma ação tem uma repercussão para além do autor daquela causa, ele deveria noticiar aos titulares das ações coletivas, os legitimados para as ações coletivas, para a proposição de uma ação coletiva. Isso vale para o caso de poluição sonora, poluição do ar, para o caso de ações de acionistas que estão tentando anular assembleias de empresas. E esse instrumento, ele foi inspirado na moderna doutrina ocidental. Ele foi muito trabalhado e burilado pelo professor Kazuo Watanabe e pela professora Ada, né? E também a professora Suzana Henrique da Costa, o Carlos Alberto Salles ajudaram muito no debate desse processo. Me parece que o Senado quer tirar. E eu creio que o Senado tem os juristas que estão participando. Outro dia eu discuti no Largo de São Francisco, o professor Bedak disse que era uma posição que foi levada pelo grupo, mas tinha dissenso nessa posição. E há uma alegação do grupo de juristas do Senado que tem um impedimento técnico para isso, né? Eu, assim, de uma maneira respeitosa, dialogando com a Comissão de Juristas do Senado, eu acho que, se tiver alguma questão técnica, ela pode ainda ser trabalhada. Mas tem um tema que o Congresso Nacional, a Câmara Federal, 513 deputados, decidiram por um instrumento, entendendo que o tipo de conflito não é só um conflito individual, que é um pouco a marca do Código de 73, que nós temos hoje outros conflitos na sociedade de natureza coletiva. E esse instrumento é um instrumento importante para dotar o processo civil de algo efetivo para a solução de demandas repetitivas. Assim, eu quero deslocar a discordância, que, na minha opinião, não é uma discordância técnica, é uma discordância política. E acho que o Senado deverá refletir a força política que foi aprovar na Câmara um instrumento como esse.
um instrumento que, digamos, atualiza a forma de atuação do judiciário e, digamos assim, se assusta alguns setores, não assustou 513 deputados na Câmara. Por isso que eu vou insistir muito com a comissão de juristas e com os senadores para a manutenção desse instrumento no Senado Federal, que nós possamos ter esse incidente de coletivização. Eu tenho aqui um parecer da professora Ada Pellegrini Grinover defendendo esse instrumento aqui. E, portanto, esse é um aspecto que eu acho que o Senado terá, na minha opinião, que manter esse instrumento. Nós vamos fazer um trabalho importante, mas, desde já, eu quero aqui dialogar com os membros da comissão do Senado, aqueles que estão trabalhando junto com o ministro Fux, no sentido de manter esse instrumento. Eu me lembro, na Câmara, que quem mais se opôs a ele foi a Confederação Nacional da Indústria. E agora a Confederação Nacional da Indústria me disse que já avisou o senador Vital do Rego Filho que ela, a Confederação Nacional da Indústria, é favorável ao instrumento, porque pôde conversar com os professores Kazuo Watanabe e Ada Pellegrini Grinover. Portanto, eu acho que será para o país muito importante a introdução desses dois instrumentos no novo Código de Processo Civil: o incidente de resolução de demandas repetitivas e a conversão de ações individuais em ação coletiva. Por isso que eu quero manter essa chama acesa nesse debate, para que nós possamos consolidar algo aprovado num colegiado tão diverso, tão díspare, como é o da Câmara Federal, sem questionamento. O que a Câmara fez foi colocar algumas modificações para a aprovação desta conversão de ações individuais em ação coletiva, mas aprovou, finalmente, e eu acho que a comissão de juristas do Senado deveria levar em consideração. Bom, uma quinta mudança é a previsibilidade e segurança jurídica das decisões judiciais, o respeito aos precedentes. Hoje há um sentimento do cidadão que o judiciário não trata com isonomia os cidadãos. Uma mesma causa, proposta por 3 pessoas, terá tratamento diferente do judiciário, né? Há uma resistência do judiciário em respeitar os precedentes. E nós estamos aqui vinculando os juízes aos precedentes. Assim, nós previmos técnicas de formação, identificação, aplicação, distinção e também de superação dos precedentes judiciais. A garantia da isonomia aos jurisdicionados na aplicação da lei. O projeto quer, mediante o respeito aos precedentes, assegurar respostas judiciárias iguais, independentemente de quem pede e contra quem se pede, da sorte ou azar na distribuição do feito. Esses dias eu fui à posse da ministra Nassi Andrighi e eu vi 2 ministros conversando. Eu até ouvi o estado a que eles se referiam, mas eu não vou dizer aqui. Um disse para o outro: então, naquele estado lá, o tribunal não respeita as nossas decisões. Quer dizer, há um processo sendo construído ao longo dos anos de entendimento que é importante para o jurisdicionado entender como o judiciário vai ver aquele conflito. E, assim, nós achamos importante, e esse é uma mudança importante do Código de Processo Civil. Em sexto lugar, consolida o processo eletrônico. Introduz audiência e tomada de depoimento por meio de videoconferência, sustentação oral também por meio de videoconferência. Além disso, nós estabelecemos um detalhamento do dever de fundamentação das decisões judiciais. Essa proposta já veio do Senado, mas ela foi mais detalhada na Câmara, de como deve ser
proferida a sentença, atacando todos os temas trazidos pelas partes, não é? Fundamentando aquela decisão, e essa determinação está ali de forma pormenorizada. Um outro aspecto é a introdução de regras que estabelecem o julgamento dos processos pelos juízes e a efetivação das decisões judiciais pelos servidores da Justiça em ordem cronológica. Há um sentimento que algumas ações passam na frente de outras. Evidentemente, o Código estabeleceu as exceções também, né? Mas, fora dessas exceções, o juiz tem que justificar por que não respeitou a ordem cronológica. E, por último, nós trouxemos alguns temas da advocacia. A suspensão dos prazos de tramitação dos processos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, né, tendo em vista que essa é uma das poucas profissões que não tem um período de férias, né? Os prazos processuais serão contados em dias úteis. Os honorários advocatícios têm natureza alimentar e não podem ser compensados nos casos de sucumbência recíproca. A criação dos honorários recursais. Aqui eu também volto ali ao debate da diminuição do tempo de tramitação dos processos. De alguma forma vai ficar mais caro recorrer, né? Quer dizer, hoje o que é muito banal fazê-lo, aqui criam os honorários recursais. Nós construímos também uma tabela de honorários contra a Fazenda Pública. Esse foi um debate muito minucioso, intenso, onde participaram a Advocacia Geral da União, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Justiça, e conseguimos construir uma tabela de honorários contra a Fazenda Pública, garantindo, de um lado, isonomia de tratamento e, por outro lado, também prestigiando as causas de menor valor, né? A substituição do critério de fixação de honorários por apreciação equitativa, o senso de justo do juiz, pelo critério de fixação em percentuais sobre o valor da condenação, do benefício econômico, ou, não havendo esse, sobre o valor das causas. Bom, então eu tento aqui resumir, do nosso ponto de vista, quais foram as mudanças, quais são as mudanças mais importantes do novo Código de Processo Civil. Nós entendemos que entregamos à sociedade, assim que ele for aprovado, e nós esperamos que ele seja aprovado ao final desse ano, e com a vacatio legis ele comece a vigir no final de 2015, um código mais contemporâneo à sociedade brasileira, que, segundo o IBGE de ontem, temos 202 milhões de habitantes, conflitos muito complexos, e um judiciário que tem um problema gravíssimo de congestionamento, um número altíssimo de causas, e que nós esperamos, a partir da vigência desse novo Código de Processo Civil, que o Brasil também tenha uma capacidade de refletir o judiciário, entendê-lo melhor, conhecê-lo melhor, centros de estudos que possam apontar se esses instrumentos foram, digamos assim, efetivos para ajudar no funcionamento da justiça. É isso que se pretende fazer. Buscar um estudo mais pormenorizado se esse novo Código de Processo Civil dotou o Brasil dos instrumentos adequados ou se precisa de outros instrumentos.
nesse ínterim, a própria professora Ada Pellegrini, o professor Cazu, o professor Paulo Lucon me trouxeram a sugestão do exame judicial de políticas públicas, né? Esse é um problema gravíssimo no Brasil, mas nós já estamos em estágio avançado para fazê-lo. E nós vamos fazer esse enfrentamento assim que nós aprovarmos no Senado. No final do ano, logo que for aprovado o novo Código, nós vamos já propor uma alteração, digamos assim, ampliando os instrumentos do novo Código de Processo Civil. Eu que atuo na área pública, eu vejo o quanto nós temos de conflito na área de tratamento, na área de saúde, medicamentos, e talvez nós tenhamos que já pensar de um novo instrumento para o Código de Processo Civil. Mas o fundamental é que nós tenhamos mecanismos de estudo sobre os resultados no Poder Judiciário e que nós possamos ver se o novo Código foi suficiente para ajudar a melhora do Judiciário. Eu tenho um tema aqui especial que eu acho que a sociedade brasileira tem que refletir, que é sobre as ações do Executivo Fiscal. Se essas limitações que nós colocamos aqui são suficientes para diminuir o número de ações e diminuir essa litigância, muitas vezes desnecessária, do setor público. Aqui nós teremos que ver se nós conseguimos chegar a um ponto ideal para também não permitir que o setor público se utilize indevidamente de instrumentos que foram colocados no Código em defesa da sociedade. Eu me lembro, em alguns momentos, em diversas rodas, inclusive no STJ, que tinha um ministro que dizia o seguinte: nós temos que tirar a remessa necessária, esse duplo grau de jurisdição do setor público. E uma parte dos ministros falaram: não, nós não podemos fazer isso, é um instrumento em defesa da sociedade, não é? O que nós precisamos ver é se a limitação que nós estabelecemos, conjugada com a necessidade de consolidação dos precedentes, de fundamentação do juiz, enfim, se com isso nós conseguimos diminuir uma litigiosidade desnecessária. E também, por outro lado, se nós conseguimos fazer com que uma cultura de mediação, de conciliação, de resolução consensual de conflitos tome lugar dessa cultura de uma litigiosidade desnecessária, às vezes, abusada, e que o judiciário fique reservado àquelas questões mais importantes para a sociedade, não é? Porque tem muitas questões que são levadas para o judiciário que o próprio judiciário não tem especialidade, não é ali que essas questões serão resolvidas, e por isso uma cultura de conciliação e mediação. Recentemente, num dos encontros que eu participei, alguém disse assim: não tendo outro jeito, a conciliação e a mediação é boa. Na minha opinião, não é disso que se trata. Por exemplo, nos Estados Unidos, a mediação, a conciliação, a busca de resolução consensual é uma prática da advocacia. É uma mudança cultural que nós estamos propondo aqui, não é um esparadrapo, não é? É uma mudança cultural na forma de resolver os conflitos, que vai exigir, inclusive, que a Ordem dos Advogados do Brasil reveja a sua tabela de honorários, né, valorizando esses atos aqui, e que os escritórios de advocacia pensem a resolução nesta fase já de busca de conciliação, de mediação, antes da proposição de uma ação judicial, e se utilizem mais desses mecanismos. Bom, são essas as ideias que, na nossa opinião, são mudanças importantes. Eu creio que foi correto fazer a reforma do novo Código de Processo Civil. Eu atribuo a ele uma obra coletiva, não existe aqui um paralelo dizendo esse é o Código Buzaide, né?
Francisco Campos. Esse não, esse é um código aqui que para o bom leitor, em cada capítulo, em cada artigo, vai ver, olha, aqui tem a mão de tal pessoa, do segmento tal, a síntese do debate tal. Esse é o código que foi aprovado com um debate democrático e que esperamos contribua para o aperfeiçoamento, e não só ele, o Judiciário precisa de outros instrumentos, e nós precisamos dotá-lo desses instrumentos para a melhoria da qualidade de prestação dos serviços para a população brasileira. Obrigado pela atenção de todos. Agradecendo a rica exposição do deputado Paulo Teixeira, eu agora passo a palavra a um dos nossos ícones, que dispensa apresentações, a professora Ada Pellegrini Grinover, para os seus comentários. Meus amigos, meu querido deputado Paulo Teixeira, eu não vou simplesmente elogiar a sua exposição, que sinteticamente mostrou aquilo a que o novo Código de Processo Civil veio e quais são as esperanças de melhora dos serviços judiciais que ele propõe. Eu quero aqui dar o meu testemunho, que não é só meu, mas de várias pessoas nomeadas pelo deputado e que estão presentes, sobre o empenho, a seriedade, a dedicação que o deputado Paulo Teixeira demonstrou durante a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados. Soube ouvir a todos, não só em audiências públicas, que pouco contribuem para o verdadeiro debate de um código ou de uma legislação, mas convocando em inúmeras ocasiões os especialistas do processo penal, do processo civil, os processualistas civis, além de outras entidades, como a Advocacia Pública, como a Defensoria Pública, como a própria Fazenda Pública, para que realmente as ideias do Código fossem debatidas. Ele ouviu a todos com a maior abertura mental e com muita diplomacia, com muito savoir-faire, conseguiu construir um consenso. Esse projeto de código, aprovado por mais de 500 deputados, à unanimidade, não é perfeito, porque nenhuma obra humana é perfeita. Mas ele contém o germe de novas ideias, de novas posturas, de novas maneiras de ver o fenômeno processo, que são extremamente importantes. Agora, o Código voltou ao Senado para aprovação final. E a comissão de juristas altamente qualificada, que examinou o código, o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, fez algumas modificações. Algumas que eu considero muito boas.
Por exemplo, o tratamento do litisconsórcio facultativo necessário, litisconsórcio facultativo unitário, um tratamento que considero melhor da tutela de urgência e de evidência. Houve alguma tergiversação para aceitar institutos criados pelo projeto da Câmara, como o uso capião administrativo, a desjurisdicialização, quando não houver controvérsia do uso capião, mas parece que isso voltou a integrar a proposta do Senado. Houve a supressão, que foi indicada também pelo deputado, da conversão de ação individual e ação coletiva, em que, a meu ver, pela justificativa que se deu, não houve compreensão daquilo que se pretendia com esse fenômeno, mas, realmente, eu tenho certeza que o debate no Senado, que ainda deverá vir, fará com que muita coisa entre nos eixos. Minhas palavras, então, aqui, são de profundo agradecimento, não apenas pela palestra brilhante de hoje, muito esclarecedora para muitos, mas, sobretudo, pela atuação, que eu chamaria até heróica, porque teve que vencer resistências, teve que vencer preconceitos, teve que vencer posições tomadas em função do exercício de determinadas profissões. Então, é isso que eu quero efetivamente dizer, e creio que, em nome de todos aqueles que participaram desse projeto legislativo, que foram convocados, chamados e ouvidos nesses debates, eu quero dizer ao deputado muito obrigada, não só em nosso nome, mas em nome da sociedade brasileira. Em razão do adiantado da hora, nós não teremos perguntas ao final da conferência, mas palavra ao deputado. Quando a gente menciona nomes, né, eu agora me lembrei de um que eu tinha me esquecido aqui, do professor Marcato também, que participou ativamente conosco nesse processo, e tantos outros que, infelizmente, eu não pude mencioná-los aqui, mas já que eu me lembrei agora, e agradeço muito as suas gentis palavras, né, porque eu creio que a senhora foi uma das pessoas que se dedicou muito a esse debate, né? A professora Ada ia para Brasília, passava horas e horas e horas, o sofrimento dela com essa piteira eletrônica que ela não tinha como fumar, ela acendia cigarro, todos reprovavam, ela apagava, continuava, mas não perdia uma vírgula do nosso debate. Então, muito obrigado, e mais uma vez eu quero agradecer a todos que contribuíram, pedir perdão se eu omiti algum nome aqui, mas todos que contribuíram para esse debate da construção de um novo Código de Processo Civil para o Brasil.